Olá, queridos alunos. Iniciamos hoje com mais uma aula de gramática. Hoje nós veremos um assunto novo que se chama regência verbal. Na última aula, revisamos sobre a crase, que vai estar relacionada e ligada com todos os outros conteúdos que nós veremos a seguir. Bem, o que é a regência verbal? A regência verbal é a parte da língua que se preocupa, e se ocupa da relação entre os verbos e os termos que seguem a eles e complementa o seu sentido. Ou seja, nós sempre teremos que observar os verbos na oração e seus complementos. Os verbos, eles são os termos regentes. Todo verbo é chamado de termo regente. E os objetos, que podem ser direto ou indireto, e adjuntos adverbiais são os termos regidos. Então, lembrando, os verbos são termos regentes. E aquele complemento que acompanha esse verbo é chamado de termo regido. Os verbos intransitivos, eles não exigem complemento. Isso acontece porque os verbos que fazem sentido por si só, ou seja, possuem um sentido completo, eles não necessitam desse complemento. Já os verbos transitivos, eles necessitam desse complemento e necessitam de uma preposição para ligar a oração. Em alguns casos, eles são acompanhados por adjuntos adverbiais, elementos que não podem ser considerados como objetos. O adjunto adverbial é o termo acessório da oração, cuja cada função é modificar um verbo, um adjetivo, um advérbio, indicando uma circunstância de tempo, lugar, modo ou intensidade. Por exemplo, nós temos aqui 3 exemplos. Ele mora em outra cidade. Primeiro, o que é que eu vou procurar? O meu verbo. Que é o meu verbo? Mora. Qual é o meu complemento deste verbo? Em outra cidade. Em outra cidade, será chamado de termo regido e mora o termo regente. Um está complementando o outro. Nesse caso, eu tenho um verbo transitivo que necessita da preposição em. Portanto, eu tenho um objeto direto. Segunda opção, isso implica mudanças de horário. Eu tenho o meu verbo, implica. E eu tenho o meu complemento, que é a mudança de horário. Novamente, eu tenho um verbo transitivo, que pode ser transitivo direto ou indireto. Mas não se atentem a essa questão de objetos. Vamos se atentar à questão do complemento. Terceira opção, nós iremos ao passeio. Nós temos o verbo, que é iremos, e ao passeio, que é o termo regido, que é o complemento. Então, todos os verbos são chamados de termos regentes. Termos regidos são chamados de complementos. Vamos observar as charges a seguir. Oba, estou com sorte, consegui chegar em casa sem sofrer nenhuma violência. Então, nós temos aqui a oração, estou com sorte, estou, meu verbo, com sorte é o meu complemento. Na outra oração, nós temos consegui chegar em casa. Então, nós temos 2 verbos, que é o conseguir e o chegar. Nós temos o complemento, que é em casa sem sofrer nenhuma violência. A regência do verbo lembrar. Nós temos aqui outra charge, diz o seguinte: os homens são todos uns insensíveis. Eles nunca lembram de uma data importante. Nada a ver. Lembro do dia de nossa primeira briga feia. Na primeira oração, nós temos aqui o verbo, que é insensíveis, São insensíveis. Nesse caso, nós não temos a questão do complemento, nós só teremos na segunda e na terceira ocasião. Na segunda, diz o seguinte: eles nunca lembram de uma data importante. Então, o verbo lembram é o termo regente e está sendo regido pelo complemento de uma data importante. Qual é o meu complemento de uma data importante? Termo regente, lembra. Então, o que eu quero falar sobre regência de verbo? Eu quero dizer que este verbo ele tem que concordar com o seu complemento. E sempre vai haver um complemento que irá completá-lo. Nesta outra ocasião, lembro do dia de nossa primeira briga. Então, nós temos aqui o verbo lembro. E do dia de nossa primeira briga é o complemento. Temos uma charge da mão que diz o seguinte: dim dom. Oi, amiga, o que traz aqui? Minhas pernas. A garota, um pouco grosseira, respondeu dessa maneira. Então, quem é o meu verbo? Traz. No caso, eu tenho um adjunto
adverbial, que é aqui. Então, traz é o meu verbo e aqui é meu complemento, que é o termo regente, traz, termo regido aqui. Então, é muito importante se atentar aos verbos. Atenção, há verbos que admitem mais de uma regência. Isso acontece porque existem verbos que podem apresentar mais de um valor semântico, ou seja, um sentido, proporcionando diferentes regências para os significados. Por exemplo, o verbo assistir pode ser apresentado com 4 diferentes valores semânticos e uma regência específica para cada um deles. Como assim? Vejamos, o verbo assistir estabelece regência com a preposição a atuando com o verbo transitivo indireto com os seguintes sentidos. Nós podemos ter o sentido de ver, né? Do ato de ver, estar ali presente. Por exemplo, há uma frase do ato de ver. Eu assisti a partida de futebol, quer dizer o que eu estava vendo, né? Agora, se eu digo assim, eu assisti todo o assassinato, quer dizer que eu estive presente no assassinato. Agora, se eu digo assim, eu assisti a briga toda, quer dizer o que eu testemunhei. Temos aqui outros exemplos, né? Nós assistimos ao jogo na casa de minha irmã. Eles não assistiram ao programa, mas gravaram para ver depois. Todos assistiram à briga dos vizinhos do terceiro andar. Atualmente assistimos à crise da falta de valores na educação das crianças. Então, na primeira opção, nós temos aqui o verbo assistirmos, né? E ao jogo na casa de minha irmã é o complemento, termo regente, termo regido. Novamente aqui o termo regente, o verbo, termo regido, o complemento. O complemento eu posso dizer que é aqui somente ao programa, né? Porque aqui eu já tenho outro verbo, que é gravaram. E para ver depois já o meu complemento. Assim como o restante das orações. Termo regente, termo regido. Termo regente e o termo regido. Quando indico o ato de ser da competência, de, sendo sinônimo de caber, competir, pertencer. Por exemplo, este trabalho assiste unicamente a vocês e a mais ninguém. Então, o verbo assiste, ele é o meu termo regente e unicamente a vocês e a mais ninguém é o meu complemento. Assim como na próxima frase, que é assiste a você dar um bom exemplo a seu filho, ou seja, cabe a você dar um bom exemplo ao seu filho. Porém, o verbo assiste, ele assume esse sentido. Assiste ao meu termo regente, o complemento, né? O restante da oração, meu termo regido. Então, pessoal, bons estudos. Até a próxima aula.